Olá, mulheres! Momento da Mulher chega até você com mais uma reflexão para alegrar o teu dia, para ensinar você a viver com sabedoria e para que você desfrute de plenitude da graça de Deus. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, um assunto assim que na nossa vida como mulher, e não só como mulher, para os homens, para todo ser humano, é algo muito imprescindível e é muito pouco falado. É sobre uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Você já ouviu falar sobre o Espírito Santo de Deus? Ah, ele é lindo, ele é amável, ele é compassivo, bondoso, misericordioso. Ele não é algo, ele é uma pessoa que fala com você, que preenche o teu vazio, que te ensina, que te orienta no dia a dia. E lá no Salmo 51, Davi fala sobre o Espírito Santo de Deus. No Salmo 51 e os versos 10 em diante, Davi expressa dizendo ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Quando Davi ora e fala com Deus desta forma, ele estava angustiado, ele estava aflito, porque no momento ele havia cometido um pecado, ele havia cometido um adultério e ele sabia que estava errado. E então Deus manda o profeta Natã para falar com Davi. E aí Davi precisa se humilhar diante de Deus, implorar o seu perdão, reconhecer o seu pecado. E é tão admirável que naquela época Davi já sabia sobre o Espírito Santo de Deus. Quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, ele estava dizendo, Deus, olha para mim, um homem, um ser humano falível, cheio de defeitos, mas eu quero fazer as coisas corretas, eu quero andar no caminho certo. Então, Senhor, cria em mim, faz deste coração que está completamente errado, cheio de sentimentos e vontades erradas, faz este coração ter sentimentos e estar obediente à tua palavra, à tua vontade, porque era só dessa forma que Davi sabia que Deus poderia garantir a ele felicidade plena. Deus poderia garantir a ele também conquistas nas guerras. E não é diferente nos nossos dias. Eu lembro de certa vez, quando eu morava em outra cidade há muitos anos atrás, e eu precisei levar meu esposo até a igreja, porque eu precisava do carro naquela manhã. E então eu fui 7 horas da manhã levar ele. E eu lembro que quando passamos em frente a uma residência, o Espírito Santo de Deus falou bem como eu estou falando com você. Eu ouvi audível aquela voz dizendo, quando você voltar, você deve chegar nesta casa. Eu cheguei à igreja, deixei o Ivonildo e voltei.
eu pensei, isso não é correto, eu estar ouvindo essa voz. E outra, eu não conheço quem mora nesta residência, eu não conheço ninguém, como que eu vou chegar, principalmente a esta hora da manhã? Eu voltei para casa, estacionei o carro, e quando eu estacionei o carro, aquela voz foi tão audível e como se ela estivesse me ordenando. Ela disse: você deve ir àquela residência porque eu quero fazer uma obra completa na vida de uma pessoa. Então, naquela época, eu estava tendo as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo de Deus. Eu estou lendo um livro. Este livro é muito lindo, Em Honra ao Espírito Santo. E este escritor fala de episódios assim. Mas naquela época, como eu não havia lido um livro, eu estava aprendendo com o Senhor, eu obedeci, eu sabia quando o Senhor falava comigo. Eu estacionei o carro em frente à residência, o portão estava aberto, eu entrei e quando eu toquei a campainha, era aquelas portas que tem mais antigas, que tem um vidro pequeno que a pessoa abre para ver quem está do lado de fora. Quando eu toquei a campainha, uma senhora abriu aquele vidro e disse: o que você deseja? Eu, naquele momento, disse: eu preciso falar com você. Então ela abriu a porta, pediu que eu entrasse e não observasse que as coisas estavam fora de lugar e estava tudo bagunçado, e ela estava também muito desanimada, muito doente, muito aflita. E então ela disse: venha até a cozinha comigo. E ela assentou-se ao redor da mesa e eu sentei em frente a ela. Lembro-me que aquela pia estava repleta de louças sujas de dias. Aquela casa não estava sendo limpa há muito tempo. E aquela mulher abriu o coração e disse: eu tenho depressão, estou muito doente. Nesta casa que eu moro, minha mãe morou aqui. E minha mãe se suicidou nesta casa. E sabe, eu sou uma professora formada. Eu já tirei todas as licenças que eu poderia tirar. Eu já fiz de tudo que eu podia fazer, tratamentos, e não houve uma resposta para mim. Então ela disse: com certeza Deus te enviou aqui nesta manhã e eu preciso e eu quero ser curada. Eu olhei para ela e disse: sabe, senhora, isso nunca aconteceu comigo, mas eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que me enviou até aqui para dizer a você que nesta manhã o Senhor se importa com a tua vida, que o Senhor quer restaurar as tuas forças, que o Senhor quer curar esta depressão, seja qual for o motivo ou seja qual for o espírito maligno que ainda que tentou tua mãe se suicidar, esteja tentando você e você tem sido resistente. E que bom, porque hoje o Senhor sabia que, quem sabe, as tuas forças já estavam acabando. Então ela olhou para mim e disse: sabe, eu tenho uma filha que vai casar, mas eu não tenho nem vontade de ir no casamento dela. Aí eu olhei para ela e disse: mas se você crer, nesta manhã Jesus vai te curar, você vai ter alegria de ir ao casamento da tua filha, você vai ter ânimo de limpar a tua casa, você vai voltar a exercer a tua profissão, porque não sou eu que estou aqui, mas eu sou um instrumento usado por Deus para nesta manhã trazer cura para você.
E aí eu perguntei, você acredita? Ela disse sim. Balançou a cabeça e disse sim. Então, naquele momento, eu me preparei para orar e repreender a enfermidade, a depressão. E o Espírito Santo, lindo e maravilhoso, voltou a falar comigo e disse, não ore, somente cante. Sabe, queridas, eu cantei aquele hino da Estela. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. E ali eu continuei, diz, me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Sabe, enquanto eu louvava o Senhor curou aquela mulher. Eu dei um abraço nela, agradeci pela maneira como ela havia me recebido e voltei para o meu lar. Passado algum tempo, eu ouvi que aquela mulher estava curada, havia ido ao casamento da filha, tinha voltado a exercer sua profissão e ela também tinha voltado a servir a Deus na igreja onde ela outrora servia. Por que eu conto isso a você? Porque você precisa ter a tua experiência com o Espírito Santo de Deus. Ela é única. Como você vai ter essa experiência? Onde você quiser e da maneira que você quiser. Você só precisa conversar com Ele e dizer, Espírito Santo, eu estou aqui e eu preciso da tua ajuda. E nesta oportunidade, eu tenho absoluta certeza que esta reflexão, esta mensagem, hoje um pouco mais longa, ela tem endereço certo. Você precisa ouvir esta palavra. E o mais interessado nisso é o doce Espírito Santo de Deus. Se você quiser conhecer mais sobre o Espírito Santo de Deus, adquira este livro. Ele é maravilhoso e este escritor teve experiências lindas, maravilhosas com o Espírito Santo de Deus. Se Deus permitir, em outras oportunidades, eu estarei contando algumas coisas, experiências que tive com o Senhor ao longo da minha jornada, da minha vida. E você sabe, o que traz o sorriso aos meus lábios e traz o brilho nos meus olhos é saber que eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo e que Ele cuida de mim, cuida da minha família, cuida daqueles por quem eu oro, cuida da minha cidade, Santa Rosa, e de Jesus. E as pessoas que aqui residem serão cheias do Espírito Santo de Deus e abençoadas. Momento da Mulher fica por aqui.